Nunca abra seu consultório antes de saber disso aqui. Talvez você está planejando abrir seu consultório, talvez você está com medo, insegurança de depois de abrir seu consultório, será se você vai dar conta de manter ele? No vídeo de hoje nós iremos falar isso, exatamente quando, como você deve fazer para abrir seu consultório. Bom, meu nome é Leandro Silva e hoje eu quero compartilhar com você as principais dificuldades, erros de quem enfrentam na abertura de um consultório sem ter um planejamento prévio, sem ter uma preparação. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no curtir, no joinha aí e também compartilhar, ativar as notificações aí, para que o YouTube possa aqui em outros momentos também levar esse conteúdo até você e apresentar tudo aquilo que você precisa saber para poder alavancar seus resultados. Então vamos lá! O ponto importante aqui que você precisa entender é quando eu devo abrir meu consultório, em que situações eu devo abrir o consultório e principalmente quais são os aspectos que eu preciso analisar. Por isso eu separei 3 pilares importantes, 3 pontos importantes que você precisa entender em qualquer momento da sua carreira, principalmente agora nessa fase de abrir o consultório. O primeiro pilar simples que você precisa entender é uma sequência então de 3 pontos. O primeiro vai ser preparo, segundo, recursos, terceiro, risco. Esses 3 pontos, esses 3 pilares será fundamental para você tomar ali as suas decisões. O que seria isso? O primeiro pilar, que é o pilar preparo, é qual é o seu nível de experiência em ter um consultório, qual é o nível da sua competência, então a sua capacidade de fazer aquilo acontecer. Você já teve um consultório antes? Você já tem as habilidades de gestão, de controle financeiro, de vendas, enfim, você está apto a abrir um consultório, você sabe quais são os compromissos, quais são ali os desafios de quem tem um consultório. Segundo pilar importante que você precisa entender é o pilar então dos recursos. E quando eu falo recurso, não é só o capital para abertura e funcionamento da clínica, mas também se você tem equipamentos necessários para isso, se você já tem uma carteira de pacientes, se você já tem ali competências para poder, tecnicamente falando, estar preparado para desempenhar todas aquelas atividades. Então é importante nesse segundo pilar você entender em que nível de preparação, de recurso você tem para poder aplicar nesse novo projeto. E o terceiro pilar importante aqui é o risco, né? E o que entra no risco aqui no contexto é qual é o tamanho do meu comprometimento, da minha responsabilidade na abertura desse consultório. Eu tenho um capital próprio, então eu já tinha um capital que eu juntei, talvez eu vendi algo e levantei um capital para abrir meu consultório. Então o meu risco vai ser em cima do que eu já tenho ali. Eu posso ter um risco que é um capital em cima de pacientes. Talvez eu já estou tendo um crescimento do volume de pacientes, eu já tenho uma carteira de pacientes, eu já tenho alguns casos clínicos que já foram fechados, vão me gerar uma renda ali. E em cima dessa renda, dessa promessa de entrada, eu vou construir ali o meu projeto. Ou então um terceiro tipo de risco aqui, que é um capital de terceiros, né? Um financiamento, um empréstimo, enfim. Eu vou levantar um capital através de banco, através de outras fontes para poder tocar esse projeto. Qual que é a primeira análise que você precisa fazer aqui? Hoje, qual que é o seu cenário? Se você então tem preparo e tem recurso, né? Já tem estrutura para tocar o seu projeto, então você pode assumir um risco maior aqui. Agora, se você não está preparado ou não tem uma estrutura, o seu risco tem que ser muito baixo. E em cima dessa análise que eu quero te mostrar então quais são os principais erros e como que você deve se preparar para abrir seu consultório. Antes disso aqui, entendido então essa primeira fase desses 3 pilares, eu quero te mostrar então 3 tipos ou 3 perfis de profissional. E dentro desses 3 perfis, você precisa analisar honestamente, de forma verdadeira, qual que é a sua realidade no momento e quais são os passos que você precisa assumir. Então vamos lá em cima desses 3 perfis. Bom, então o primeiro perfil aqui que você precisa entender é o perfil que nós chamamos de conservador. O que seria basicamente esse perfil? É aquele profissional que tem medo de assumir riscos, não sabe lidar com pressão, talvez não teve uma experiência ou um preparo para aquilo que vai vir assumir depois da abertura da clínica do consultório. O que esse perfil precisa entender? Ele precisa desenvolver ali todas as competências para que ele possa então assumir o menor risco possível. E o que seria isso? Eu preciso aprender então como vender, como trabalhar a minha imagem, como captar os meus pacientes, construir a minha carteira de pacientes, ter os primeiros casos, como liderar outras pessoas, porque a partir do momento que eu abro meu consultório, já tenho a minha equipe ali, eu preciso lidar com as pessoas, lidar com os meus pacientes, vão haver cobranças, vão haver dificuldades,
em que eu preciso então ter uma inteligência emocional para isso. E se você encontra-se nesse perfil, ou se você é desse perfil, a minha sugestão é: desenvolva ali, se prepare então para esse novo projeto, aprenda ali todas as competências necessárias para ser um empreendedor, para ter o seu próprio negócio e principalmente comece a juntar seu capital. Quanto mais capital próprio, então quanto mais capital você tem ali acumulado, que você já se preparou para abrir seu consultório, menor será o seu risco em relação a assumir responsabilidades, mas também maior vai ser a sua tranquilidade em entender que essa fase, então, você vai estar aprendendo, desenvolvendo as suas competências, alinhado também com o sucesso, com o resultado que o seu consultório vai ter. Bom, um ponto importante aqui, para quem é bastante conservador, tenha pelo menos o dobro do seu investimento. Se você está planejando abrir um consultório de R$70 mil, entre reforma, entre equipamentos e outra estrutura, tenha pelo menos o dobro desse valor. Por quê? Vai te dar tranquilidade em fazer todo o seu projeto da forma ideal e principalmente você não vai se sentir pressionado se algo sair fora do seu plano. Bom, agora vamos para o segundo perfil. Bom, o segundo perfil aqui é então o perfil que nós chamamos de moderado. E o que se resume esse perfil? Esse perfil já é aquele profissional que já tem uma certa segurança em assumir alguns riscos, já está preparado com as suas competências para abrir o seu consultório, talvez já tenha habilidades com venda, sente super à vontade em divulgar a sua marca, em fazer ações para atrair novos pacientes. Talvez ele está numa fase da sua profissão em um crescimento significativo, né? Então já tem alguns casos clínicos, tem em mente já tem algumas promessas de novos tratamentos, então já tem uma projeção ali de entradas de mais recursos. Talvez já começou a adquirir não só competências técnicas, fazendo especializações, alguns treinamentos, mas principalmente já tem alguns equipamentos e o principal disso tudo, né? Já tem uma carteira de pacientes ali, então já tem de onde tirar renda, já tem de onde então iniciar seu projeto. Esse perfil é um perfil então que já assume um pouco mais de risco, em que pode fazer então um planejamento entre um pouco de capital que já tem e também com essa projeção de capitais ou de novas receitas que vão entrar com as novas vendas. E o que isso significa? Ele vai alinhando, iniciando o projeto ali com o capital que já tem, então conforme vai ali recebendo as suas receitas, ele vai ali aplicando o seu consultório. Significa que ele pode então alinhar um cronograma de tal forma que conforme for entrando então essas receitas, ele vai avançando o seu projeto. O projeto não precisa ser feito tudo de uma vez, ele pode ser feito em etapas. Bom, e agora vamos para o terceiro perfil, que é um perfil que nós chamamos de agressivo, um perfil um pouco mais arrojado. Já aquele perfil que já tem uma inteligência emocional, então sabe lidar com pressão, bastante seguro sobre o resultado que pode entregar, já teve experiências antes sobre um consultório, por mais que ainda não tenha todo um capital, ou tenha pouco capital, já se sente seguro bastante em fazer então o negócio acontecer. Provavelmente já tem uma carteira de pacientes, já tem ali uma projeção de receitas, mas nessa fase é uma fase que ela é percebida, ou esse perfil é uma fase que você já começa a entender que você já está tendo uma limitação do seu ganho, já tem um comprometimento dos seus resultados por você não ter um consultório. Então o fato ainda de você não ter essa independência de fazer da forma que você gostaria ou de atuar com a odontologia do jeito que você deseja, acaba te limitando. E isso então está comprometendo você desenvolver na sua carreira e você desenvolver na sua profissão. Então, para quem é do perfil mais agressivo, que já se sente limitado, que já se sente preso, ele está então preparado, ele está apto então a assumir risco e muitas vezes até assumir um financiamento, um empréstimo, porque ele já entende que o seu comprometimento ele está sendo maior do que o risco de você assumir um financiamento para abrir seu consultório e ele se sente seguro em fazer esse projeto acontecer. Entendido então sobre esses três perfis, você precisa então observar exatamente qual é a sua realidade no momento, qual dos perfis você se enquadra e honestamente o que você precisa fazer. Então, eu gosto de
mencionar nessa fase aqui a história de um dos nossos membros ouro aqui, o Dr. João Paulo Silva, porque ele retrata muito bem qual era a realidade no momento e o que você pode fazer se você se encontra aí também. O Dr. João Paulo, ele tinha um perfil bem agressivo, né? Ele já era aquele profissional que gostava de assumir riscos, ele é um profissional que assume a responsabilidade de muita coisa, ele lidera muito sobre qual é o caminho, qual é o estilo de profissional que ele gostaria de ser. Então ele não tinha ali naquele primeiro momento que nós iniciamos o nosso projeto, ele não tinha nenhum medo em assumir um financiamento, em assumir algum tipo de compromisso financeiro para abrir seu consultório. Mas o ponto importante é que mesmo ele sendo do perfil mais agressivo, ele iniciou o seu projeto de uma forma mais moderada. Então, antes de entrar já para o seu consultório, antes de abrir já o seu consultório, ele decidiu então fazer uma transição entre deixar de atender em algumas clínicas, né, deixar de atender em alguns locais e fazer uma sociedade com outro colega abrindo o seu consultório. E aí essa sociedade, ela foi um vestibular. Lá que ele aprendeu a liderar, lá que ele aprendeu a gerir o consultório, ele desenvolveu mais as competências de venda, negociação, começou a entender um pouco sobre como funciona o dia a dia de um consultório e, natural, esse processo de aprendizado ele vai até um certo ponto, que foi aquele ponto onde ele sentiu que aquele modelo e sociedade estava comprometendo o seu crescimento. E aí ele decidiu abrir seu consultório. E talvez essa pode ser a sua realidade. Talvez você hoje, no momento, já está preparado para abrir o consultório, então já tem experiência, já tem toda a estrutura, os recursos e o preparo necessário. Você pode iniciar, então, fazendo uma análise sobre quais são os tipos de empréstimo e financiamentos disponíveis, qual o custo e o risco disso para abrir seu consultório. Talvez você está naquela fase em que já vê a necessidade de ter um consultório, mas ainda está um pouco seguro. Você pode, então, ou começar a alugar turnos em outras clínicas e consultórios, já começar a viver aquela experiência, né, de ter aquela independência de ter seu consultório, ou simplesmente você, então, pode começar ainda enquanto está trabalhando em outras clínicas, outros locais, começar a investir mais em você, investir nas suas competências, em novos treinamentos, em novos cursos, comprando ali, adquirindo os seus equipamentos, reduzindo o máximo o risco para quando assumir então o seu consultório. Bom, qual que é a grande sacada que eu queria passar aqui antes de concluir esse vídeo aqui? Caso você esteja nesse momento na dúvida se deve abrir seu consultório, alguns pontos importantes eu acho que é fundamental para você tomar uma boa decisão. O primeiro ponto é, todo mundo que abre um consultório, que está na fase inicial, que está no estágio inicial, o principal foco que você precisa ter é em vendas. Aprenda a vender, aprenda a negociar, aprenda a atrair os seus primeiros casos clínicos. Por quê? Nessa fase inicial você precisa sair do ponto zero, você precisa começar a dar os primeiros passos. E nenhum negócio sobrevive sem vendas. Então, busque entender o que compromete o seu processo de vendas. Se há necessidade de ter uma recepcionista que vai te ajudar a captar novos pacientes, que vai te ajudar no processo de venda, que vai organizar a sua carteira de pacientes. Se você já tem todas essas habilidades, então, ou se precisa antes desenvolvê-las, se você hoje, no momento, tem condição, tem capital para investir, então, nos primeiros meses ali em marketing para atrair mais pacientes, se você tem capital nos 3, 4 primeiros meses, caso não tenha uma performance desejada, se você tem condição de manter ali até atingir o resultado que você deseja. Então, essa é a primeira lição. O segundo ponto importante aqui é, antes de assumir qualquer possibilidade de um financiamento, de um empréstimo, entenda se há possibilidade de você gerar rendas com os seus próprios clientes, com os seus próprios pacientes. Então, identifique se você já tem uma carteira de pacientes, se você vai ter que começar do zero, porque caso você já tenha, é mais uma fonte de onde buscar ali novas rendas, né? E isso, consequentemente, vai diminuir seu risco. Se você ainda não tem a sua carteira de pacientes, você vai ter que construir isso ao mesmo tempo que você está construindo ali todo o caminho, né? Todas as fases do seu consultório. É um trabalho maior e uma responsabilidade maior. E isso também está alinhado à sua marca profissional, então comece já se posicionar no mercado, produza conteúdos nas redes sociais, comece a divulgar todos os resultados e transformações que você já fez ao longo da sua carreira, tá bom? E aí, nesse último momento, caso você já tenha passado pela fase 1, fase 2, talvez é o momento então de você assumir alguns riscos. Então, começar a entender e conhecer um pouco mais sobre linhas de crédito, quais são os custos reais disso e os riscos que você tem diante disso aí. Tá bom? Então esse é o nosso vídeo, espero ter ajudado. Vou te pedir para comentar aqui embaixo
coloque aqui quais são suas dúvidas, em que fase você está, se você já está preparado para abrir seu consultório ou não. Também peço para aproveitar, clica no link aqui embaixo, entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu sempre dou dicas, eu passo informações e sempre também esclareço aqui alguns pontos importantes no nosso Instagram. Então aproveite, siga aqui o nosso Instagram e acompanhe todo o nosso conteúdo. Um grande abraço!